Vamos aqui para mais uma refutação ao pensamento ceticista, ao pensamento ateísta. Naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo. Isso está em Gênesis capítulo 7, versículo 11, crítica textual em defesa da fé cristã. O que isso quer dizer? Naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo. Esse é o dia em que dá-se início o dilúvio, as águas que cobriram a terra no período de Noé. Cientistas descobrem outro oceano embaixo da terra. As águas que ocasionaram o dilúvio não foram as torrenciais. Antes, segundo esse relato de Moisés, foram as águas provenientes do interior da terra. Fontes do grande abismo, do hebraico terron, que significa precipício profundo. Em dois estudos recentes de 2013 e de 2015, pesquisadores chegaram à conclusão de que na zona de transição há uma quantidade de água 3 vezes maior do que na superfície, pois foi descoberto um mineral chamado aqui Hangweide, em Mato Grosso, aqui no Brasil, que possui moléculas de água incrustada em seu interior. Esse mineral localiza-se a uma profundidade de 660 quilômetros abaixo do manto terrestre, da litosfera e da zona de convergência, ou seja, o autor de Gênesis estava certo. Águas que provêm de um precipício profundo. Os cientistas descobriram que uma vasta reserva de água, suficiente para encher os oceanos da Terra 3 vezes, pode estar confinada centenas de quilômetros abaixo da crosta terrestre. A novidade foi publicada nesta sexta-feira na revista Science, para muitos a segunda maior revista do mundo, e pode transformar o que se sabe atualmente sobre a formação do planeta. Olha aqui a fonte Nature, a maior revista científica do mundo, revista aqui acadêmica Nature. Então nós temos também essa pesquisa, esses dados que foram publicados na revista inglesa Nature. Moisés, escritor de Gênesis, não apenas sabia da existência de água abaixo da crosta, como sabia que todo aquele volume de água seria capaz de proporcionar o dilúvio. Mas essa informação, para alguém que viveu há mais de 3.000 anos atrás, é literalmente um absurdo, é um disparate. Porquanto nesse período não se tinha nenhum conhecimento natural disponível sobre os elementos químicos do interior da Terra. Muito pior seria saber que em um precipício profundo haveria quantidades inimagináveis de água, potenciais para ocasionar a submersão de todo o planeta. Ora, tudo isso evidencia que Moisés recebeu a revelação de Deus sobre tais características geológicas da Terra. É a única explicação plausível e possível, a menos que os céticos admitam que a ciência humana não está evoluindo e sim retrocedendo. Conclusão. Um outro estudo também se basearam no método sismográfico que mede a temperatura do interior da Terra, ferramenta de propriedade sismológica, e os gráficos e os mapeamentos dos últimos anos também evidenciam a mesma coisa, a saber, que abaixo da zona de subducção e da zona de transição, as temperaturas correspondem a proporções de H2O. Foram artigos publicados na Science e outros periódicos de renome mundial, confirmando a existência destes oceanos primordiais. Porém, a pergunta é, como o autor de Gênesis sabia disso há mais de 3.000 anos atrás? Sem o auxílio de sismógrafos e detectores químicos minerais? E aí? Por acaso os ateus podem responder? Acho difícil. Somente por revelação divina, o escritor bíblico, no caso Moisés, poderia afirmar que o dilúvio foi produzido por esses oceanos incalculáveis,
que, conforme relata o livro de Gênesis, teria minguado para baixo da terra novamente após o dilúvio. Isso está em Gênesis capítulo 8. Então, como Moisés sabia que aquelas águas ali do interior da terra, do precipício profundo, e a ciência vem e descobre que, de fato, por causa desse mineral e das várias pesquisas sismográficas, de fato teríamos água abaixo da zona de transição a 660 km, um precipício muito profundo. E essas águas têm o potencial de encher, tem a quantidade de 3 vezes de água do que nós temos hoje na superfície da Terra, ou seja, capaz de ocasionar um novo dilúvio. Agora, como que Moisés sabia disso? Porque ele declara em Gênesis 7:11 que as águas do dilúvio são advindas das fontes do grande abismo. Além das chuvas torrenciais que foram irrelevantes para inundar a terra, nós tivemos aqui, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo. Aqui nós entendemos água em volume, em quantidades inimagináveis, que realmente emergiram do interior da Terra. E os cientistas vêm para corroborar com dados observáveis, com dados de pesquisas sérias publicadas nas 2 maiores revistas científicas do mundo, a Nature e a Science, vem para corroborar com essa informação bíblica de que, de fato, no Terron, num precipício profundo, a praticamente 660 km abaixo do manto terrestre, existe águas, e águas em um volume d'água realmente incalculável, capazes de, com 3 dimensões, 3 vezes a quantidade que temos hoje na superfície, né? Proporcional para ocasionar um novo dilúvio. Como Moisés sabia disso, somente a revelação divina explica. A ciência não pode. Crítica textual em defesa da fé cristã.